Olá, eu sou Clóvis Alberto Bertolini, mestre em Direito pela USP, doutor em Direito do Estado pela UFPR, advogado há quase uma década aqui na cidade de Curitiba, e esse é o canal do Bertolini Advogados, um canal que busca ser informativo a respeito de assuntos cotidianos, assuntos jurídicos do nosso dia a dia. Antes de começar o nosso vídeo, eu quero que você deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva no nosso canal, isso ajuda muito a gente chegar ao maior número de pessoas possíveis que possam estar interessadas nesses assuntos, né? Nós tivemos uma repercussão muito grande nos últimos dias no nosso canal aqui, um vídeo com mais de 700 comentários, outro com quase 800, a respeito da Lei Magnitsky, né? Um assunto que foi muito tratado nos últimos tempos sobre a aplicação da Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes. Então, no presente vídeo, eu decidi gravar um vídeo sobre o que é a Lei Magnitsky, né? Quais são as principais importâncias, né? Da onde que ela surge, um vídeo um pouco mais introdutório a respeito da Lei Magnitsky, né? Eu consultei vários materiais norte-americanos, eu fiz um estudo muito amplo a respeito do tema, né? E eu queria trazer um pouquinho para vocês esse estudo a respeito da Lei Magnitsky, tá? Então, primeira pergunta, da onde surge a Lei Magnitsky? A Lei Magnitsky ela surge no contexto da Rússia, né? No ano 2009, nós tivemos a prisão de um advogado chamado Sergei Magnitsky. Esse advogado ele era patrono, né? Ele respondia por um fundo chamado Fundo Hermitage, que era o principal fundo de comércio de petróleo na Rússia. Ele era administrado por um cidadão norte-americano chamado William Browder, né? Bill Browder também ele é conhecido, ele tem origem americana e também britânica. E havia uma denúncia, né, de que notas fiscais desse fundo estavam sendo utilizadas para sonegação fiscal. Só que o que aconteceu que foi o desencadeador de todo esse processo da Lei Magnitsky? O Sergei Magnitsky ele foi contratado por esse William Browder para fazer essa investigação, né, para dar início com as autoridades russas para que se promovesse uma ampla, né, devassa nessa utilização indevida dessas notas fiscais do fundo. E, na verdade, as autoridades russas prenderam o Sergei Magnitsky, ou seja, aquele que denunciou toda a situação de fraude, né? O Sergei Magnitsky ele foi colocado numa prisão em situação assim extremamente atentatória aos direitos humanos. Ele foi privado de sono, privado de luz, alimentação horrível, né? E ele acabou falecendo na prisão, né? Sob circunstâncias muito duvidosas, né? E houve a partir de então, né, o Bill Browder ele começa a patrocinar nos Estados Unidos, junto ao Congresso americano, a necessidade de existir uma lei que punisse essas violações aos direitos humanos. Então, houve uma tramitação até longa no Congresso, de 2009 a 2012, né? E houve um acolhimento muito grande do Senado americano e também do Congresso americano. A votação no Senado foi de 92-4, e como vocês sabem, nos Estados Unidos nós temos dois partidos, o Partido Democrata e o Partido Republicano, e acabou, né, havendo uma coalizão em favor da existência dessa lei, que buscasse punir a violação a direitos humanos, né? Então, em 2012, o presidente Barack Obama ele acaba assinando essa lei, ele acaba sancionando essa lei, e a Lei Magnitsky, né, o Global Magnitsky Act, né, acaba surgindo, né? Em 2016, essa lei acaba se ampliando, então ela era muito focada no contexto russo. Em 2016, ela é ampliada para que todas as violações globais aos direitos humanos pudessem ser abrangidas por essa lei, né? Em 2016, nós tivemos uma emenda e ela passa a se chamar Global Magnitsky Act, né? É importante aqui observar que países como Canadá, Reino Unido, Austrália também têm as suas leis Magnitsky, ou seja, leis que punem violações a direitos humanos no âmbito do exterior, tá? Então, para que fique claro a todos, quem é o principal punido por essa lei?
são agentes estrangeiros, né, que promovem violação a direitos humanos. Tá? Então, é uma interpretação que é feita pelo governo americano, né, o Departamento de Estado dos Estados Unidos faz essa interpretação, né, e o Tesouro Americano, né, a Secretaria do Tesouro Americano, tem um órgão chamado OFAC, né, que é um escritório que administra essas sanções, e aí sim inclui-se a pessoa numa lista de sancionados. Né? Essa utilização de sanções pelos Estados Unidos remonta a muitos anos atrás, especialmente desde a Guerra do Terror, né? A Guerra ao Terror a partir de 2001, né? Contra o terrorismo, e nós temos vários tipos de sanções. Como funcionam essas sanções e quais são essas sanções? Primeiro é o congelamento de bens. Então, todos os bens que a pessoa eventualmente possua no território americano são congelados. Tá? Então, esses bens são congelados. Segundo, proíbe-se a pessoa de entrar no território americano. E a terceira sanção, que é a sanção mais impactante, que traz um efeito muito grande para aqueles que são sancionados, são as restrições a que empresas norte-americanas possuam um relacionamento comercial com essa pessoa sancionada. Tá? Por isso que se comenta que o principal impacto da aplicação dessa sanção é sob o ponto de vista financeiro. A pessoa fica impedida de se relacionar com as principais empresas do mercado norte-americano. Então, por exemplo, bandeiras de cartão de crédito, empresas de tecnologia. Né? Os Estados Unidos está muito inserido no contexto da globalização, então essas sanções elas são utilizadas dessa forma para atingir a pessoa do ponto de vista financeiro. Né? Como que é o procedimento de inclusão de sanções? Nós temos uma investigação, né, feita uma investigação a respeito da atuação dessa pessoa, existe um relatório a respeito dessa pessoa, existe uma decisão executiva da Secretaria do Tesouro americano, e aí é incluída essa lista, essa pessoa numa lista pública, e essa pessoa é sancionada. Tá? Quais são alguns casos emblemáticos que nós tivemos a respeito da lei Magnitsky? Né? O primeiro caso foi a inclusão de autoridades chinesas, né, na cidade de Xinjiang, né, que estavam promovendo uma série de violações a direitos humanos em relação a uma etnia que existia na China. Né? Então, foi sancionada uma série de autoridades chinesas. Segundo, pessoal, nós tivemos uma atuação muito grande da lei Magnitsky no país chamado Mianmar, né? Um país asiático, Mianmar, contra autoridades militares de Mianmar. E o terceiro ponto, né, a terceira atuação muito emblemática da lei Magnitsky é no contexto da Ucrânia. Né? Os Estados Unidos utilizou muito a lei Magnitsky no contexto da guerra da Ucrânia. Né? Quais são algumas críticas que existem em relação à aplicação da lei Magnitsky? A principal crítica que existe é que esse juízo de inclusão ou não fica exclusivo ao governo americano, né, aos Estados Unidos da América. Né? Então, acusa-se que ela é, na verdade, um instrumento de atuação diplomática dos Estados Unidos, né? Mas é um instrumento muito forte, porque eu sanciono a pessoa, eu trago sanções à pessoa que dificultam o seu dia a dia. Né? Então, a lei Magnitsky, né, ela é o principal instrumento que o governo americano possui para responsabilização de agentes públicos e agentes privados também que violam direitos humanos. Né? Nós temos a possibilidade da aplicação da lei Magnitsky sob o contexto de extraterritorialidade, então é uma sanção que tem efeito nos Estados Unidos, mas que acaba afetando pessoas no mundo inteiro, porque o mercado americano é muito, as empresas americanas estão em todo o mundo e o mercado é muito globalizado. Né? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, desses esclarecimentos, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Nós estamos tentando trazer conteúdos informativos, jurídicos de qualidade para todos. Espero que todos tenham gostado. Deixe seus comentários sobre o que você achou a respeito da lei Magnitsky. Muito obrigado.